Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou o Rodrigo, falando aqui do canal da TPNS, Tecnologia Informática. Estou trazendo esse vídeo aqui hoje para a gente estar falando um pouco aí a respeito, da reforma tributária. Muita gente tem visto falar, Muitas pessoas postam aí vídeos sensacionalistas, falando o que vai mudar em 2026. Eu fiquei curioso, fiquei na dúvida, Há um tempo atrás eu já tinha esse contato com a área fiscal e tributária, isso em 2015, 2016, e de lá para cá eu vi que muita coisa mudou, Hoje, com essa reforma tributária, eles saem totalmente daquela linha de raciocínio que vinha ali sendo implementada, que era ali a inclusão dos produtos na substituição tributária. Pelo que eu vi aí nesse pouco estudo, é que vai mudar totalmente. Na teoria é algo muito interessante, mas eu vou trazer aqui um vídeo, a gente vai ele para a tela do computador. Eu fiz um pequeno resumo para a gente estar esclarecendo e estudando um pouco, a respeito disso aí. E eu vou aqui já para a tela do computador para a gente estar mostrando aqui o slide, Então aqui nesse slide aqui eu coloquei aqui um tema aqui, reforma tributária. Pelo que o estudo que eu estava fazendo, pelo que eu vi aí, em 2026 não vai ser lançada de cara ali, tipo, chegar 2026 e automaticamente virar. Esse é um processo aí graduativo, Então ele vai começar em 2026 ali com um sistema de testes e até o ano de 2032, teoricamente, ele vai ser implementado 100%, Atualmente, a gente tem aí alguns regimes tributários, A gente tinha aí o Simples Nacional, que se dividia em empresas de pequeno porte, vários segmentos, voltado ali, incluso ali no Simples Nacional, que já tratava aí as empresas de pequeno porte. E a gente tinha aquelas empresas ali com um porte maior, que já entrava ali no lucro real e lucro presumido. Mais ou menos aí no início depois de 2011, 2012, o governo aí lançou esse novo regime, que é o MEI, onde ele enquadra ali as empresas, quem era autônomo, trabalhava ali de forma autônoma, não tinha, digamos, demanda para criar um CNPJ, empreender, devido também à burocracia. Então o governo criou esse MEI, que é um sistema ali que você cria uma empresa, possui um CNPJ, mas teoricamente é tratado ali meio que como se fosse o seu CPF, Principalmente com esse aumento aí com esse aumento da inflação, A gente vê que o MEI continua ali engessado, eles não aumentam o limite. Então, teoricamente, segundo informações aí, para 2026 também foi aprovado aí o aumento desse limite, o que simplesmente corrige, o que já era para ter aumentado há muito tempo, desde 2020, que a gente vê que a inflação ela sofreu bastante, e isso aí meio que deixa o MEI ali meio que sem conseguir trabalhar, Mas voltando aqui para o tema principal do vídeo, como a gente estava falando, o governo trabalhava aí com esses três regimes, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, que eram as empresas ali de maior porte. Depois lançou esse regime que é o MEI, e pelo que a gente vê, essa questão aí da reforma tributária, ela não vai atingir diretamente, quem está ali no MEI e quem está no Simples Nacional. Já vai atingir diretamente, com maior frequência, digamos, com maior impacto, as empresas que estão no lucro real e lucro presumido, que seria ali empresas da área da indústria. Porém, no decorrer desse período, como é um período muito longo, de 2026 a 2032, pode ser que nesse período eles podem fazer ali alguma mudança, que pode sim estar trazendo também para dentro dessas mudanças aí o MEI e o Simples Nacional. Então aqui a gente está aqui na tela do computador, aqui, a gente já vê de cara aqui que eu coloquei aqui, IVA, IBS e CBS, Essas siglas, em resumo, ela resume ali, essas mudanças que está tendo, porque antigamente a gente tinha aí uma cadeia, de tributos, tanto para prestação de serviço quanto para venda de produtos, A gente tinha o ICMS, o IPI, na verdade a gente tem, o ICMS, o IPI,
o PIS, COFINS, tem o ISSQN, então é uma série de impostos, né, que incide sobre essas transações para quem trabalha ali com a prestação de serviço ou para quem vende produtos físicos, né? E pelo que a gente vê aqui, essa reforma tributária, né, na sua essência, depois a gente tem que dar uma estudada mais aprofundada para entender ali o que muda realmente, mas na sua essência, pelo que a gente vê aí, ela está se unificando, né, todos esses impostos numa forma de recolhimento único, que muda ali o que é serviço para uma dessas siglas e o que é produto. Então a gente fez aqui no slide aqui de forma resumida, né? Eu vou estar passando aqui para a próxima tela. E aqui eu já coloquei aqui, ó, o que é o IVA ou IVA? O IVA significa imposto sobre valor agregado. É um tipo de imposto indireto usado no mundo inteiro, que incide sobre o consumo. A lógica é esta: cada etapa da cadeia, produção, distribuição e venda, paga imposto apenas sobre o valor que acrescentou ao produto. No final, quem paga é o consumidor. Mas o sistema é mais simples e transparente. No Brasil, a reforma tributária criou dois IVAs complementares, divididos por competências das esferas. Então, esse IVA, ele resume ali, né, as duas siglas que a gente acabou de falar, que é o IBS e o CBS, né? Em resumo, o IVA vai ser isso daí, que é uma forma de unificar esses impostos, né? E a gente vai detalhar aqui o que quer dizer cada um dessas siglas. Então vamos lá. Pelo que a gente vê aqui, né, os países eles adotam esse meio de tributação, o que, né, facilita tanto para as empresas, né, quanto para o cliente final ali, para ele entender, o consumidor final, o que ele está pagando de imposto, né, e também facilita ali para as empresas na gestão, né, evita muita burocracia, né. Isso tudo que eu estou falando aqui, teoricamente, né, mas na prática também a gente vê aí que realmente a carga tributária, ela no caso, é bastante complexa, né? Quando a gente estuda aí a contabilidade, a gente vê que todos os dias é lançado novas leis, existe muitos produtos com com diferentes tipos de recolhimento, existem muitos códigos tributários, né? Então, quando a gente vai estudar isso aí a fundo, até as próprias contabilidades, elas têm muitas dúvidas, né? Tem muitos contadores que ficam com dúvida. Se o contador não estiver ali constantemente se atualizando, né, das leis que são lançadas, ele acaba ficando um pouco perdido até para instruir, né, as empresas que ele presta ali a consultoria, o serviço, né? Então vamos lá. Então vamos partir aqui para o primeiro tópico aqui, que é o que é o IBS, né? O IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. É o IVA dos estados e municípios, né? Então a gente tinha aí o ISSQN, que era recolhido aí era um imposto, né, que era recolhido sobre os serviços prestados, e esse imposto era recolhido pelos municípios, né? Então a gente vê que esse ISSQN, que era recolhido pelos municípios, ele vai ser substituído por essa sigla IBS, né? Ele vai substituir o ICMS estadual e o ISS, né, municipal. Será regido por um comitê gestor nacional e a alíquota será única por estado/município, não pode ter guerra fiscal. Então, a gente vê aí que li ali, agora eu estou vendo ali que o ICMS então vai entrar nisso aí. Antes, o ICMS ele não entrava nessa sigla, né? Era separado. O ICMS era para os estados e o ISSQN era para os municípios, né? Era o imposto sobre serviço. O ICMS era um imposto sobre produtos e serviços, porém em nível estadual. Então, pelo que a gente vê aí, tanto o ICMS quanto o ISS vai ser unificado nesse IVA, né? O IBS. E a gente prosseguindo aqui, a gente vai para a segunda sigla, que é a CBS. O que é a CBS? CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IVA federal. Ele vai substituir PIS, COFINS
A CBS será arrecadada e administrada pela União. Então a gente tem um resumo rápido aqui. O que é o IVA? É imposto sobre valor agregado. Então ele resume ali aquelas siglas de quem é. Ele não pertence a ninguém, ele é só uma sigla, né, digamos, que define o IBS e o CBS. O que ele substitui? Substitui o modelo geral dividido em dois impostos. Então ele pega toda aquela cadeia de impostos que as empresas recolhiam e vai, até o ano de 2032, unificar esse imposto, né, em dois impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né, o nome dado ao IBS. Então uniu ali o ICMS, que seria dos estados, e o ISSQN, que seria dos municípios, uniu em um único imposto, né, formando ali o IBS, que é estados e municípios. ICMS e ICSS, que ele vai substituir. E a gente tem o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços da União, que entra ali o PIS e COFINS. Geralmente, quando você prestava serviço também, dependendo do porte da empresa, você via ali que era recolhido tanto o ISSQN, porém entrava também PIS, COFINS, e tem alguns outros impostos que eles não estão mencionando aqui, que seria, por exemplo, o IPI, né? Tem o imposto de renda pessoa jurídica. Então tem vários outros impostos que eles não estão mencionando aqui, que a gente pode ver, né, depois se vai estar tendo adequações. E no caso do MEI, né, como a gente falou, e o Simples Nacional, ele não vai sofrer tanto com isso aqui, porque teoricamente esse recolhimento pode ser que esses dois pequenos porte de empresa, pode ser que eles vão pagar, né, esses impostos, né, ao passar para eles, e eles repassar para o cliente final. Porque, teoricamente, né, a gente vê que a intenção deles é passar essa cobrança desses impostos aqui na compra pelo cliente final. Ou seja, e aí até entra aquela questão, né, que a gente vê que antigamente existia, ali como a gente viu ali no início, uma cadeia, né, que era a produção, a distribuição, a venda para o cliente final. Hoje em dia está tendo muito essa questão do próprio produtor já está entregando o produto ali para o cliente final. Então está tendo uma quebra, né, dessa cadeia logística hoje em dia, e pode ser que isso aqui seja alguma coisa assim do governo, né? Porque teoricamente, quando ali, eu até estava dando uma estudada lá, porque na época ali de 2015, 2016, estava muito em alta a inclusão dos produtos, né, que estavam entrando na substituição tributária. Né? Tinha muitos produtos que estavam entrando aos poucos, e a substituição tributária era o quê? Era quando a empresa ela importava algum produto, né, que incidia substituição tributária, ou a própria indústria nacional ela fabricava um produto que incidia a substituição tributária, ela teria que recolher nesse imposto ali na saída do produto. Então, ou seja, isso aí atrapalharia porque o governo já ia lá, já pegava uma fatia, esse produto ele ficava mais caro, e se ele está ali no estoque, né, digamos, você pagou o imposto dele aqui para ficar armazenado o produto, e muitas vezes o produto nem era vendido, porém já tinha ali um valor alto que o governo pegava, e teoricamente o governo falava ali que a empresa iria usar o crédito, né, desse imposto que ele pagou aqui, lá na ponta, quando ele vendesse para o cliente final ou para revenda, né? Digamos, se é um centro de distribuição, ele iria recolher o imposto ali na entrada da mercadoria, seja importada ou seja produzida, ele recolheria ali o imposto para o governo, pagava ali as guias e deixava esse produto em estoque. À medida que ele ia vendendo, ele iria aproveitar aquele crédito, né, do ICMS. Então a gente vê que isso aí, se tratando por esse lado, é uma boa, né, para as empresas aí recolher o produto só no ato da operação, né? Então vamos prosseguir aqui, que a gente deixou aqui mais um material explicativo aqui, ó. O que muda em 2026, porque aí a gente já, pelo menos no meu caso ali, quando eu ouvi falando sobre a reforma tributária, que ia tá entrando em vigor aí no ano de 2026, eu achava que ia mudar muita coisa, né? Principalmente a gente que mexe com software de gerenciamento,
estava tendo essa corrida aí para fazer essa adequação, porque em 2026 vai iniciar. Então o que a gente vê é que, na verdade, em 2026 não vai iniciar já em produção, né, a mudança para a reforma tributária. É algo gradativo e em 2026 vai iniciar os testes. Então a gente tem aqui, ó, o que muda em 2026 na reforma tributária. 2026 é o ano de início da transição prática para o novo sistema de impostos. Aqui está o que realmente muda a partir de 1º de janeiro de 2026. Então vamos lá, a gente criou aqui uns tópicos. Primeiro, né, começa a cobrança da CBS Teste. Então a alíquota de 0,9. Então isso aqui é uma alíquota simbólica que eles vão colocar, né, para trabalhar em paralelo com o recolhimento atual que já é feito, né? Que vai continuar ali o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS, tudo funcionando normal, e eles vão entrar com esse CBS Teste, né, recolhendo a alíquota ali de 0,9. Então vamos lá, em 2026, a CBS nova começa a ser cobrada com alíquota reduzida de 0,9%. PIS e COFINS continuam existindo normalmente. O objetivo é testar o sistema, ajustar regras e criar adaptações. Então, como eu falei, em 2026 ele não vai entrar, tipo, já funcionando. Vai entrar ali como se fosse um teste, né? Porém, ele não vai usar o termo ali homologação, né? Porque geralmente quando é um período de teste, geralmente você utiliza a homologação, porém ali já vai entrar em produção, digamos, né? Esse recolhimento, porém com uma alíquota simbólica. Segundo, né? Começa a cobrança do IBS Teste com alíquota de 0,1%. Mesma coisa, né? Os estados e municípios também inicia a migração. O IBS começa a ser cobrado com alíquota de 0,1%. ICMS e ISS continuam valendo normalmente. Então, tanto pelo recolhimento município, estado, quanto pelo que seria ali o IBS, quanto pelo recolhimento federal, que seria ali o PIS e COFINS, eles vão continuar a recolher normalmente, né, a contabilidade vai fazer ali o procedimento, recolher a guia normalmente, e vai entrar essa alíquota simbólica de teste em 2026, né? E vamos para o terceiro tópico aqui, ó. Não muda ainda o peso dos impostos, só começa a transição. As alíquotas de 0,9% da CBS e 0,1% da IBS não substituem nada ainda. Elas servem para testar a nota fiscal do novo modelo, testar sistemas das empresas, testar arrecadação, preparar plataformas de cálculo. Então é um período de teste aí o ano de 2026. Quarto aqui, ó. Criação do Comitê Gestor do IBS. Em 2026, o Comitê Gestor Nacional do IBS começa a operar, definir regras, padronizar alíquotas e organizar transições do ICMS e ISS. Quinto, preparação para a grande virada, 2027 a 2032. Em 2026, não há grandes impactos financeiros para as empresas. A partir de 2027, começa a substituição real dos impostos antigos. Então, só a partir então a gente tem um ano de 2026 aí para fazer esses testes, né? Com essas alíquotas simbólicas, e só em 2027 é que vai começar aí gradativamente essas mudanças. A gente está no tópico 5. Então, em resumo simples sobre 2026, começa a cobrança simbólica, né, do CBS 0,9% e o IBS de 0,1%. Nada é extinto ainda. PIS, COFINS, ICMS e ISS continuam iguais. Ano de testes e ajuste de sistemas, empresas, contadores e governo. Então, esses três ramos, as empresas, em conjunto aí com as contabilidades e em conjunto com o governo, eles vão começar a fazer esses testes, né? Para ver aí se vai dar erro, o que vai dar certo, o que não vai dar. E o comitê gestor do IBS começa a funcionar. Isso no ano de 2026. Então, teoricamente, não é motivo ainda para o pessoal criar alarde, né, sobre o que vai mudar aí no ano de 2026. Porém, é necessário, né, que as empresas de médio porte, principalmente quem está aí no lucro real, lucro presumido,
tá aí estudando, né, o que está acontecendo, porque no caso a gente vê que ali o comitê ele ainda vai ser criado e essas alíquotas ainda vai ser definidas. Então, como a gente sabe que no Brasil tudo é motivo ali de burocracia, então teoricamente uma forma que eles criam ali de algo que vem para agregar, na teoria é algo bom, né? Mas à medida que eles vão colocando, engessando essas formas boas que foi ali teoricamente planejada, lá na frente, passa 1 ano, passa 2 anos, muda o governo, então a gente vê que acaba virando bola de neve. Então é motivo aí para as empresas estar acompanhando, e não só as empresas, mas também o consumidor final, né, para ele entender, né, o que está acontecendo, porque vai afetar diretamente, né, o consumidor final. Beleza? A gente vai estar trazendo mais vídeos, né, a respeito desse assunto aqui no canal, porque a gente trabalha com software de gerenciamento. Então, se você precisa de um sistema para gerir a sua empresa, emitir os seus documentos fiscais, vou estar deixando o link aí na descrição. Você pode criar um cadastro lá, fazer o teste sem compromisso, né? A gente não cobra, você pode testar por 15 dias. O sistema ele atende aí vários segmentos, né? Desde a área do comércio, tem um PDV, emite cupom fiscal, também atende ali a área da indústria, né? E tem módulos também variados para marketplace, né? Então dá uma conferida aí no site, cria o cadastro, faça o teste. E se você tem alguma dúvida a respeito aí, se não ficou claro, você pode colocar aí nos comentários para a gente debater sobre o assunto, ok? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky